Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Esse vídeo está sendo gravado com muito carinho para abençoar a sua vida. Se você gostou, se você se sentiu abençoado, então inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe para abençoar mais vidas. E nessa série de mensagens intituladas 7 cartas para a Igreja Moderna, eu quero falar da Igreja de Filadélfia. E para isso, eu vou citar o texto de Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 a 13, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma curiosidade que eu tenho percebido nessas cartas a essas igrejas do Apocalipse é que o Senhor Jesus, ele sempre usa a cultura, a situação, a política, a história ou a geografia do local para deixar o seu recado com a igreja dessa cidade. É assim também com a igreja de Filadélfia. Por isso, eu vou começar com as curiosidades a respeito dessa cidade. A primeira curiosidade é o nome, Filadélfia, que significa o que ama o seu irmão. Essa cidade estava em um local estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Então, Filadélfia era conhecida também como a porta do Oriente. Por isso que Jesus usa o termo: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Filadélfia era uma cidade que sofria com muitos terremotos. Por isso, as casas tinham as suas paredes rachadas e muitos preferiam morar em tendas, fora da cidade. Essa igreja era pequenina e vamos dizer assim que também era uma igreja fraca. Fraca no sentido humano de ser uma igreja sem expressão, pois ela só tinha pobres e escravos. Mas, como eu disse, isso aos olhos humanos, porque diante de Cristo, essa era uma igreja fiel e verdadeira. E dentre as cartas do Apocalipse que eu venho ministrando aqui, somente a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, que Jesus faz elogios. Para as outras igrejas, ele faz elogios, mas ele também faz duras críticas. Mas a essas duas igrejas, não. Vamos para o texto, então. Jesus se apresenta na abertura dessa carta dizendo: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Para uma igreja como a da Filadélfia, que sofria com perseguição, pois lá tinha muitos ídolos, e até por isso era conhecida também como uma pequena Atenas,
Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro. Ele é a essência da verdade. Ele não é um ídolo de um Deus, mas ele é o próprio Deus. Em Isaías capítulo 22, no versículo 22, o profeta diz: porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi, o que ele abrir, ninguém terá poder de fechar, e o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Aquele que tem a chave de Davi, ou seja, ele tem autoridade e controle sobre todas as coisas. Assim como alguém que tem a chave de uma casa, ele tem acesso ilimitado a essa casa, e Davi aqui no texto é representado como rei. Então, Jesus se apresenta aqui como alguém que tem autoridade sobre o seu reino, ou seja, o reino de Deus implantado em nossos corações. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é aquele que tem toda essa autoridade. Como eu disse aqui no início da mensagem, essa igreja era pequena, fraca, sem expressão aos olhos humanos, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. Meu querido irmão, eu quero te dizer uma coisa: a força de uma igreja, ela não vem de fora. A força de uma igreja, ela não vem de dentro. A força de uma igreja, ela vem do alto. Pois o Deus que salvou e formou este povo é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Agora, ele tem uma porta aberta para mim e para você. E que porta aberta é esta? Uma igreja que tem a porta aberta significa que ela está disposta a anunciar a salvação que existe em Cristo. Porfiai por entrar na porta estreita. Foi o que Jesus ensinou. Ele também ensinou que uma igreja firmada no ensino de que ele é ungido de Deus, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. A porta da salvação, ela foi aberta por Jesus. Ele tem as chaves dessa porta. Ele mesmo disse: eu sou a porta. E nós, como crentes no Senhor, temos a missão de anunciar essa tão grande salvação enquanto esta porta está aberta. Porque um dia esta porta será fechada. Aquele que abriu esta porta, um dia ele mesmo vai fechar. Então o dia é hoje, a hora é agora, para decidir entrar pela porta estreita e trilhar o caminho que leva até os céus. Às vezes, não entendemos por que as portas estão fechadas em nossas vidas. Encontramos os obstáculos, passamos por situações difíceis, mas devemos entender que quando a porta está aberta, esse é o momento para seguirmos em frente e cumprir a vontade de Deus. Versículo 9 diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Jesus faz uma ameaça aos judeus que estavam naquela cidade, que diziam ser adoradores de Deus, mas não eram. Aqueles que pareciam o Denorex, que eu falei em uma das minhas mensagens aqui. Jesus os chama de sinagoga de Satanás. No jargão mineiro, vocês são o templo do capeta. É isso que vocês são. Mas o justo, santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em suas mãos, diz: eu vou colocá-los aqui de joelhos, para que venham e adorem, e vocês verão que eu vou cumprir o que eu estou falando, porque eu amo vocês. Como é bom, irmãos, quando a igreja tem consciência de que está aqui para fazer a vontade de Deus. Como é bom quando a igreja entende o seu propósito de servir a Deus, de adorar a Ele. E adorar, que eu digo, não é somente cantar, mas ser participantes nos encontros de orações, nas vigílias. Como é bom quando a igreja entende que o bairro em que ela está plantada é a porta aberta para anunciar a salvação àqueles que estão perdidos.
Como é bom quando a igreja vive uma vida em comunhão uns com os outros. Para uma igreja assim, Jesus traz as suas promessas. Eu vou te guardar na hora da tentação. Eu vou te fazer coluna no meu templo, ou no templo do meu Deus. Olha que maravilha. Deus me amou, Cristo morreu por mim. E ao ser fiel a Ele, terei além da salvação, que é uma maravilhosa graça, eu terei recompensas na Nova Jerusalém celestial. Aleluia! Glória a Deus! Agora no versículo 11, Jesus avisa que não demoraria a voltar e deixa um recado aos crentes daquela igreja. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou te guardar da hora da tentação, mas guarda o que você tem. Você tem uma coroa de vencedor, então continua fiel e saiba que eu estou aqui segurando na tua mão para que continue firme e ninguém tome a tua coroa. E as promessas de recompensas continuam no versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Para uma igreja que estava em uma cidade que vivia assustada com os terremotos que ali aconteciam, era uma promessa maravilhosa. Na Nova Jerusalém celestial, esses crentes seriam colunas do templo, ou seja, jamais seriam abalados. E as promessas, elas continuam. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Esses vencedores terão sobre si o nome de Deus, numa indicação de que pertencem ao Todo-Poderoso e são cidadãos da Nova Jerusalém de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando para castigar, abençoar e salvar. E em qual dessas categorias você quer fazer parte? Deixe o Espírito Santo te conduzir nessa escolha e receba essa palavra em nome de Jesus.